Bom, já vi que a Bianca entrou aqui também. Hoje vai ser mais uma daquelas lives. Oi, boa tarde, da agência Black Digital, tudo bem? Hoje vai ser mais uma daquelas lives que acho que vai... O ideal seria que tivesse três, hein? Bastante informação aí, muita coisa legal aí pra gente conversar a respeito de alimentação, nutrição, a terceira idade. Bom, acho que a maioria que já está aqui já participou das outras lives, já conhece um pouquinho da Golds, mas quem tá entrando aí pela primeira vez, só para conhecer um pouco, a Golds é um aplicativo que tem por objetivo facilitar a gestão da saúde do idoso, né, de pessoas com mais de 60 anos, ajudar também os filhos e cuidadores dessas pessoas a fazer um gerenciamento mais adequado da saúde através de guarda de prontuário, de exames, lembrança de consultas, de uso de medicações, que muitas vezes são muitas nessa idade. Então, com certeza, é um aplicativo que tem muito a agregar. Quem tiver mais interesse em conhecer a Golds, ela já tem um blog, www.golds.com.br. Já tem também o Instagram, vocês já estão nele aí para conhecer. Facebook, por favor, entrem, comecem a nos seguir, para que a gente tenha já um acesso bacana para formar uma comunidade boa aí de pessoas interessadas nesse tema que é absolutamente importante. Boa tarde, Clau. Bom, eu já vi que até a Bianca ela manja mais de tecnologia do que eu. Ela já me convidou aqui para participar, eu ia convidar ela, mas ela já me convidou. Deixa eu já mostrar a Bianca para vocês conhecerem. A doutora Bianca, eu já solicitei para ela entrar. Fala, Bianca, tudo bem? Olá, tudo e você? Tudo bom? Você está me ouvindo bem? Eu tô. E vocês também? Legal, acho que está todo mundo ouvindo aqui. Tá vendo? É só você aparecer, começou a bombar de gente entrando. Quando tava só eu tava pingando aqui. Agora É, eu conheço as apareceu. pessoas que estão entrando. Oi, Elaine, meu irmão. Aí, ó, família sempre ajuda, legal. A gente pede ajuda para os amigos e para a família, né? Com certeza. Bom, a doutora Bianca é uma nutróloga. Ela fez faculdade lá na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes com a minha esposa. É uma amiga muito querida nossa da família. Na verdade, além de médica, é mãe de 3 filhos, atleta, então super profissional aí, super pessoa, que com certeza vai ter muito a agregar, né, nesse tema sobre alimentação, a terceira idade. Obrigada, Bianca, Rô. Obrigada nada, pelo convite. eu que agradeço, muito legal estar podendo encontrar com você, infelizmente online ainda, mas daqui a pouco a gente vai se encontrar ao vivo, para os filhos brincarem de novo aí. Ótimo. Seguinte, Bianca, vamos falar de alimentação, né, na terceira idade, nas pessoas com mais de 60 anos, né? Quais os cuidados que essas pessoas têm que ter com a alimentação, como deve ser essa composição da dieta, como ela deve ser feita, se ela deve ser quebrada, um pouco mais de tempo entre as refeições. Fala um pouquinho para a gente sobre isso daí, também dos componentes aí dessa alimentação. Eu achei incrível a ideia de vocês. Eu acho que só contextualizar os que entraram depois que você se apresentou. Rodrigo, junto com o pessoal da Gold, está desenvolvendo um aplicativo para quem é da terceira idade, para ajudar a se organizar. E a gente fala muito aqui no consultório em relação à organização. É um problema global, tanto da terceira idade quanto da nossa idade. A gente conseguir colocar os documentos, os exames, receitas, suplementos. Parece que no momento em que a gente entrega isso para o paciente, vira um bololô e aí todo mundo se perde. Isso em qualquer faixa etária, né? Sim. A ideia do aplicativo é sensacional. Eu com certeza vou utilizar para minha mãe
E quando a gente pensa na terceira idade e cada vez mais a gente tem um perfil populacional de pessoas que estão muito bem de saúde ou que se preocupam mais do que a geração anterior, né? Que é a geração dos nossos avós. Então, essa geração dos nossos pais, ela é muito mais antenada em se preocupar, em fazer exame preventivo, em de repente procurar aí um profissional ou um fisioterapeuta, um educador físico, ir para uma hidroginástica, fazer um pilates. Então, integrar essas assistências, integrar os profissionais faz super sentido, né, Rô? Sim, sim. E do perfil nutricional, o que, que a gente tem? Aqui no consultório eu trabalho com 3 nutricionistas e a gente também é campo para estágio de nutrição. O nutrólogo e o nutricionista, o ideal é que a gente consiga trabalhar junto, fazendo uma avaliação. Então, vendo se o paciente tem deficiência de ferro, vitamina B12, que é muito comum na terceira idade. Eles fazem uma gastrite atrófica ou usa durante muito tempo omeprazol, essas medicações que inibem a acidez gástrica e começam a desenvolver, num momento mais tardio, algumas deficiências de vitamina. E que, se não avaliado corretamente, passa despercebida. Às vezes passa como um formigamento nos pés, um peso, uma sensação de peso nas pernas. E a gente fica naquela dúvida, será que é um problema vascular? Será que é uma deficiência de vitaminas? Então, o interessante quando você procura um nutrólogo ou quando a gente faz essa avaliação de vitamina C, vitamina D, a vitamina B12, o ácido fólico, ferro e ferritina, para direcionar e não só prescrever uma suplementação ou um polivitamínico sem ter uma personalização. Perfeito. Da sua necessidade. Então, a busca pelo nutrólogo acabou estando mais em moda por essa avaliação. E aí, quando a gente faz a avaliação, Rô, que foi a sua pergunta, da composição da dieta, o que a gente percebe é que as pessoas comem muito mal. Mas acham que comem bem, né? Oi? Mas elas acham que comem bem. Acham. E quando a gente vai para a internet e a gente procura informações sobre dietas, é um bololô, né? É muita informação. E para a gente, para o público leigo, tentar entender e personalizar se aquela informação ela é adequada ou não, também é difícil. Então, se a gente for olhar o perfil, vamos lá, vou falar... Hoje não, porque minha mãe entrou na dieta. Mas uma era pré-orientação. Era pão francês, né? Pão francês com manteiga e um café com leite. Muitas vezes ela pulava para o almoço, aí o almoço, um pouco de arroz e feijão, um tiquinho de bife, e aí uma salada e o almoço ia bem, certo? Geralmente o almoço da nossa população, ele vai melhor quando a gente está falando de uma população mais carente, aí eles revezam a proteína, não é todo dia que eles consomem essa proteína no almoço, e aí eles pulam para o momento da tarde, que é onde a gente tem um grande problema, que é a quantidade das frutas. Fruta é saudável, só que dependendo da quantidade que essa pessoa consome de fruta, às vezes ela fica a tarde inteira chupando laranja, 8, 9, 10 laranjas. Aí não tem tanta fome no jantar, faz um outro pãozinho com manteiga, às vezes uma sopa, às vezes come só belisca alguma coisa e acabou o dia desse idoso. E a alimentação dele, que seria a base para ele receber esses nutrientes, fica muito pobre, tá? Outra característica que a gente vê é em relação às facilidades, né? A gente tem, né? Os aplicativos, eles vieram para somar. Eu sou super fã de tecnologia, eu te falei. Só que o aplicativo ele é perigoso no sentido de, às vezes o horário noturno é um momento em que a pessoa vai
pedir um lanche, vai pedir uma esfirra, vai pedir uma pizza. E você começa a consumir calorias vazias ou, às vezes, uma quantidade de gordura além do que a sua saúde, com mais de 60 anos, está suportando, tá? Considerando que a maioria da nossa população tem aí uma alteração glicêmica, uma predisposição para ter diabetes. A Letícia está aqui comigo, ela está rindo, ela está me atrapalhando. Uma predisposição a ter diabetes, uma alteração no perfil de colesterol. Se a gente não adequar a composição mesmo nutricional, a 40%, 50% de carboidrato, ter 25% ali de proteína, 15% de gorduras. Então, em relação à qualidade do que a pessoa faz durante o dia, e colocando mais alimentos in natura e menos alimentos industrializados, você consegue suplementar menos. Então, a gente precisa olhar a qualidade, olhar a quantidade do que cada um está comendo. Se você tem um perfil mais magrinho, tem aquele idoso que ele é o idoso que a gente chama de sarcopênico. Ele tem pouquinha massa muscular e ele é bem magrinho e tem pouca gordura. Ou se você já tem um perfil do idoso gordinho, ou barrigudinho, a senhorinha, né? Eu falo o perfil da minha mãe, né? Aquela mulher mais fortona. Para cada um dos tipos, eu vou ter uma recomendação. Então, se eu tenho um idoso magrinho, eu vou focar um pouquinho mais na ingestão de proteína desse idoso, desde que você vigie função dos rins, você vigie se ele está tendo algum problema de distensão, às vezes eles não toleram o começo da dieta, começam a ter distensão abdominal, tem dor no estômago, e aí você vai progredindo essa quantidade de proteína aos poucos. Ou se você tem aquele idoso mais gordinho, e aí para esse idoso gordinho, as frutas e esse monte de beliscar que eles fazem à tarde, a gente tem que suspender. E trocar essa alimentação da tarde, então, o lanche que ele faz com a fruta, a gente orienta, fala, olha, o senhor pode comer uma laranja, mas é uma laranja, não 10. E tirar esse conceito do que é saudável pode sem controle, que é algo que é muito difundido. Ah, mas é fruta, é saudável. Sim, mas em grandes quantidades, ela também é calórica. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa quantidade aí de calorias que ele está ingerindo, principalmente se ele estiver nesse grupo de maior peso. Quando eu brinquei, né, que normalmente a pessoa, ela acha que ela come bem, normalmente ela fala, tem algumas frases, não, hoje eu comi só uma saladinha, ou não, eu sempre procuro no intervalo comer uma fruta e não um doce. É bem isso que você falou mesmo, né? A gente tem que se preocupar também com o fracionamento das proteínas, né? Às vezes o cara está comendo só salada e fruta e está esquecendo da carne, né? Da proteína, muitas vezes das fibras também, que já no idoso é importante você pensar nessa questão de manutenção da microbiota intestinal. Então é importante que ele também na dieta tenha fibra. Óbvio que a gente vai sempre lembrar aqui da questão do equilíbrio, né? Mas é importante que ele mantenha, que ele tente adequar a necessidade de nutrientes no decorrer do dia dele, né? Da alimentação dele. Quando eu estava, acho que na residência de Nutri-Ron, saiu um trabalho, 2010. Tem um grupo do Dr. Laviano, que é um grupo italiano. Ele é geriatra e ele estuda muito essa parte nutricional na terceira idade. A gente tinha uma ideia de que, assim, você bate a quantidade de proteínas, eu vou ser um pouquinho mais matemática, para não ficar tão no subjetivo. Eu tenho um idoso de 100 quilos, um homem de 70 anos com 100 quilos, que tem uma função renal mais ou menos, então ele tem uma creatinina lá naquele limite, hipertenso, diabético, e aí ele chega no consultório para a gente reorganizar aí a dieta dele.
Quando a gente pega esse paciente pela primeira vez, quando a gente faz essa avaliação desse senhor, o que a gente percebe? O ideal é ele consumir de 0,8 a 1 grama por quilo por dia de proteína, tá? Alguns pacientes que, por exemplo, ele tem 70 anos, mas ele é caminhoneiro e ele carrega ainda, ou ele ainda trabalha numa obra, uma pessoa ativa. Eu jogo essa necessidade de proteína um pouquinho mais, 1,2, 1,3 gramas por quilo. Então, eu tenho uma faixa de 80 gramas de proteína até 120 gramas de proteína, certo? Que eu tenho que dar para esse senhor por dia. O que o Dr. Laviano fez? Ele avaliou se a gente dividisse essa quantidade de proteína em 2 vezes, se era a mesma coisa num resultado estético, né, de manutenção de massa muscular, se ele conseguiria ganhar ou não, ou deixar de perder músculo, se eu fracionasse 2 vezes só a proteína, ou se eu fracionasse 4 vezes ao dia. E os estudos dele, o que ele mostrou o melhor é que a gente fracione essa refeição dele mais vezes, porque a capacidade de absorção do nosso trato gastrointestinal, ela é limitada para a proteína. Então, eu tenho ali o enterócito conseguindo puxar aquela proteína até umas 30 gramas por refeição. Então, eu fraciono isso durante o dia para que o meu paciente lá de 70 anos consiga absorver toda a proteína que a gente está dando. E parece pouco. Você vai falar, 100 gramas de proteína é pouco. Não. Por quê? Um bife, um filezinho, de frango. Aquele filé de frango de 100 gramas tem 20 gramas de proteína. E é aí que mora o perigo. Aí você fala, não, estou comendo proteína, estou comendo bife. Dá 100 gramas. Mas 100 gramas do bife não são de proteína somente. E a gente vai educando esse paciente a tentar entender, como que a gente coloca um pouquinho de proteína no seu café da manhã? Existe uma tendência, e abrindo muito a cabeça, né? Existe uma tendência, o americano lançou, não foi o americano, enfim, foram os italianos mesmo, essa questão do plant-based. Muita gente confunde o plant-based com vegetariana. A alimentação plant-based, ela mostrou que para doença crônica, que é doença crônica? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, doenças cardíacas. Para doença crônica, a gente diminui muito o nosso risco se você consumir uma alimentação rica em frutas, verduras, exclusão de industrializados, tirar açúcar, colocar menos produtos de origem animais. Não é exclusão de produto animal, mas você reduzir, onde você coloca uma carne vermelha só 2, 3 vezes na semana, você inclui ovos, você inclui mais peixe, vai para gordura boa, abacate, azeite, e você indo para esse perfil, você consegue diminuir o seu perfil inflamatório. E com isso, Glauber perguntou o que é plant-based. Vê se você entende, tá, Glauber? E com isso, então, com essa alimentação, que ela é a base de frutas, verduras e produtos não industrializados, você consegue ter uma alimentação mais, um perfil nutricional para esse paciente menos inflamatório. É aquela dieta que a gente recomenda para quem tem ácido úrico muito alto, ou você faz um exame de sangue, você vê que a pessoa tem um PCR, que é um fator inflamatório, uma homocisteína, tem risco cardiovascular já. O pai faleceu de infarto, ele está gordinho, ele fuma. Você vai para essa dieta. Não sei se vocês já viram, tem um documentário na Netflix que é o Dieta dos Gladiadores. Não vi. Eles falam da dieta vegetariana para atletas. Mas dentro do documentário aparece o Dr. Jim Ornish, que é o papa do Lifestyle Medicine, e ele é um grande defensor da dieta plant-based. Quando ele começou a fazer os estudos lá na Harvard com esses pacientes cardiológicos, porque ele é cardiologista,
ele começou a ter resultados impressionantes só de exclusão de produtos industrializados. Que a gente aqui no Brasil nem é tanto o nosso consumo, né? Assim, americano consome muito mais industrializado do que a gente, mas só dele mudar um pouco esse perfil, descasque mais, desembale menos, vem um pouco dessa ideia do lifestyle medicine, que é esse programa que eles lançaram para tentar minimizar as doenças crônicas, também por via da alimentação, e promovendo aí uma conscientização maior para a gente reduzir esses produtos. Sem falar no açúcar, que foi algo que a gente acabou conversando antes, demência, Alzheimer, essas doenças neurológicas, mesmo o risco para AVC, essas doenças que você tem depósitos, microangiopatias por excesso de açúcar. E o risco para câncer. Então, a gente sabe que o açúcar refinado, ele aumenta aí em mais de 40% o risco de você ter um câncer. E a gente consome. E eu vou entrar até num campo bem difícil pelo nosso tempo. E a gente pode conversar isso num outro. Que é o que é melhor? E muita gente senta aqui e fala assim, Bianca, o que é melhor? Então, como que eu vou adoçar? O melhor é você tentar treinar o seu paladar, retreinar, né? Que foi algo que a gente perdeu aí da infância. Retreinar o seu paladar para o sabor natural. É fácil? Não é. Não é fácil. Aí a gente pode usar alguns adoçantes que têm um efeito não tão maléficos para o nosso organismo. E aí entre estévia, o xilitol, tem esqueci o nome da outra, não é das xantinas. O nome do produto chama SNEW, SNEW, nem sei se eu posso falar nome de produto comercial. Vou dar uma dica para vocês. O SNEW, que ele é um combinado de edulcorantes mais naturais, né, com essa pegada mais natural. Sim. E você reduzir o açúcar refinado. Ou então, utilizar, por exemplo, para quem não é diabético, usar o mel para adoçar, até você ir trocando o seu paladar e reduzindo. Hoje, a gente consegue treinar o paladar para chá. Chá não precisa adoçar. A gente está tão habituado a tacar açúcar naquilo, né? Existem muitas receitas que a gente, principalmente bolo, ou mesmo, eu quero fazer um doce. Você consegue fazer doce sem açúcar. E não fica ruim, fica gostoso. Então, são coisas práticas e que você já consegue iniciar agora e mudar o seu hábito. E pensando lá na frente, pensando em proteção do seu sistema nervoso, né? E tentando evitar essas doenças, principalmente alteração de memória, que a gente vê muito, um pouco vinculado ao estresse, né? Mas também pela alimentação. E a gente pode ajustar, né? Ajustar com a comida. Sim, na verdade isso daí a gente tem que tentar educar desde cedo. Ontem aconteceu um fato em casa, todo o suco industrializado que tem em casa de fruta, eu coloco no copo para os meus filhos e ponho um pouco de água, com a ideia de tentar diminuir um pouco o açúcar. O açúcar, E o Felipe reclamou ontem, eu dei um copo dele de suco, eu coloquei água, e ele falou, nossa, isso aqui tá horrível, eu não quero tomar isso daqui. Acho que ele passou uma temporada na casa das avós, as avós põem açúcar, né? E os pais tiram açúcar. Fazendo uma zoeira com elas, que elas estão assistindo aí. Mas, na verdade, assim, acho que desde cedo a gente tem que tentar tirar realmente um pouco do açúcar. Eu lembro de criança, tipo, põe açúcar no mamão, açúcar no morango. Você fala, meu Deus, a fruta já tem muito açúcar, e você está colocando mais açúcar na fruta para... A Nelly está horrorizada com açúcar no mamão aqui, porque em casa nem pensar. Não tem cabimento, né? Se ela bate o abacate lá e põe açúcar ainda também. Então, realmente é um cuidado muito interessante. Bom, legal que você acabou falando de duas coisas que eu já queria falar, que é da parte dessa alimentação industrializada, que muita gente fala assim, não, estou comendo proteína, uma salsicha, tá ótimo, tal, mas
tem que tomar muito cuidado com isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de algo muito importante também sempre, que é o fato da ingestão de água, né? De beber água. A gente sabe que tem muita a facilidade de ter uma desidratação com a idade, né? Com o passar do tempo é muito maior. Eu acho que isso no dia a dia fica bem importante, não é isso, Vi? Sabe o que eu tenho percebido, assim, eu vou puxar um pouco o gancho do consultório do Tuco, tá? A gente tem o consultório junto, o Tuco é o meu marido, a forma como eu falo dele, para quem não sabe, ele é psiquiatra. E, Rô, a quantidade de avaliações que ele tem feito de idosos com, a gente chama de delírio, né? Alterações, o idoso começa a ficar confuso. E aí o que a família acha? Nossa, ele tá ficando meio maluco, vou procurar um psiquiatra. Aí ele vem no psiquiatra, o psiquiatra bate na porta da clínica da frente. Olha esse sódio. Então, ele tá desidratado. Às vezes é um idoso que ficou aí. Se você deixar, às vezes, ele a tarde inteira nesse calor que tá, não toma água. Sim. E não toma. E aí eles começam a fazer confusão, começa a alterar o intestino, porque a gente precisa de água para fazer o nosso intestino funcionar. Aí ele fica 3, 4, 5 dias sem evacuar. Se for uma mulher, predispõe muito a essa mulher, a essa idosa, a ter infecção urinária. E às vezes o idoso tem infecção urinária sem ter sintomas. E aí piora o quê? Mais a confusão. Aí ele começa a não dormir, começa a ter alucinação, vira uma bagunça. O que eu dou de dica? Vai ser legal do aplicativo é que você colocar isso como uma sinalização mesmo, para a pessoa estar atenta, né? De que a hidratação vai ser importante. A gente faz um cálculo um pouquinho diferente do adulto. Então, o adulto, um adulto normal, tá? Eu vou fazer uma conta de 35 a 45 ml por quilo, tá? Num dia que não tá tão quente, podendo chegar aí até 40 ml por quilo. O idoso, ele não tem uma necessidade tão grande de hidratação, e aí a gente também tem que ver se o cardiologista libera essa quantidade de água. Geralmente, quem tem problema do coração, o cardiologista já fala, olha, não dá muita água para a Dona Maria, que a Dona Maria só pode X. Ela só vai poder 2.000 ml por dia. Tá? Uma coisa é aquele idoso que tem a limitação de volume pelo cardiologista. Outra coisa é o idoso normal, né? O idoso que está lá e que de repente tem só o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, mas não tem um problema cardíaco. Aí a gente vai fazer uma conta de 25 a 35. Vamos lembrar daquele senhor dos 70 anos, 100 quilos. Se eu for fazer uma conta de 25 a 35 ml por quilo, é um senhor que tem que tomar 3,5 litros. Pensa. Não sei quanto. Meu pai pesa uns 90 quilos. Mas seu pai, você acha que seu pai toma 3 litros de água por dia? Não, não toma. O meu não toma. Não toma. Então é algo assim. Se ele se hidrata melhor, a gente sinaliza menos o sistema nervoso central para a fome. Lembra que a gente começou a conversar no começo? Aquela pessoa que fica beliscando a fruta? Às vezes não é que ele tem fome, às vezes ele tem sede. Mas a forma como o nosso sistema nervoso central notifica isso para a pessoa é o quê? Come, tô com fome, né? Vai comendo. E ele está desidratado. Outra dica, né? Cor de urina. Pede para esse idoso olhar a coloração que está a urina. Se é muito difícil fazer, não, nossa, esse negócio de ficar com garrafinha, não sei quanto que consome, quantos copos, não consigo contar. Como está a cor da urina? Ela está muito concentrada, está muito amarelada ou ela está mais clara? Perfeito. A primeira urina da manhã, ela sempre vai ser mais concentrada, mas passando os horários do dia, ela tende a normalizar e ficar menos concentrada, mais clarinha, e eu acho que é mais prático.
Pede pro vovó, para sua mãe, mãe, como que tá a urina? Tá clarinha? Ah, tá clarinha, ótimo. Tá se hidratando bem. Legal. Ô, Bi, deixa eu tocar em dois pontos aí que a gente, na verdade, um deles a gente ouviu falar muito durante a pandemia, que é a questão da imunidade, né? Todo mundo muito preocupado com a imunidade, de não pegar a virose, não pegar o Covid, que a imunidade tem que estar sempre bem. E também uma questão que a gente sabe que no idoso essa imunidade ela vai caindo naturalmente. E a outra questão é a sarcopenia, né? Que é esse processo natural de diminuição dessa força muscular, né? Do tônus muscular, que é comum no idoso. Que a gente viu também muitas pessoas, muitos idosos ficando mais em casa durante a pandemia, fazendo menos exercícios, obviamente, e isso se agravando um pouquinho mais. Com relação da imunidade, eu queria entrar no tema da suplementação, né? Essa questão de quem que realmente precisa de suplemento alimentar, dá para todo mundo, suplemento vitamínico, e quais os cuidados que a gente tem que ter para entrar com esses suplementos. Você mais ou menos já falou aí, acho que toda vez que você quer colocar alguma coisa, você frisa muito bem que eu quero saber a opinião do cardiologista, eu quero saber a opinião do médico, às vezes um geriatra que acompanha aquele idoso. É interessante essa questão multidisciplinar, porque às vezes você pensa em entrar com alguma coisa para ele, mas o cardiologista fala, olha, não é adequado porque ele tem essa doença. Então é importante essa conversa multidisciplinar. Mas fala um pouco de suplementação, principalmente de vitaminas, aí, como é que funciona essa questão de suplementos? Eu tenho dois cenários, tá? Eu tenho um cenário, foi a pergunta que eu mais respondi na pandemia, no particular, porque a maioria dos meus amigos ficaram apavorados, falaram assim, Bianca, manda aí uma fórmula para eu dar para o meu pai. E, assim, eu cada vez mais, eu entro numa provocação para todo mundo em personalização. A Bianca é diferente do Rodrigo, que é diferente da Sônia, que é minha mãe, que é diferente da Letícia. E cada um de nós carregamos nossa genética, que tem uma importância. A gente sabe hoje em dia que é um pouquinho menos do que a gente coloca lá, né? Eu tenho diabetes por conta da minha genética. A gente sabe que não é tão assim, né? Mas a gente tem a carga genética e a gente tem a carga dos nossos hábitos e a gente tem o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, quando eu penso numa suplementação, o que eu tento levar em consideração? O quão ativo essa pessoa é ou não. Se ele é muito ativo, eu vou usar mais suplementos do que uma pessoa que não é tão ativa, tá? Num sentido, sem entrar em detalhes, porque aí cada doença, eu tenho doença neurológica que eu tenho que suplementar B3, para você ter uma ideia, assim, dependendo do tipo da doença. Quanto ativo você é, o quanto você consegue equilibrar da sua dieta, quanto mais equilibrada, e aí entra, quanto mais fruta, verdura, alimentos in naturas você consome, menor é a quantidade de eu suplementar, e se eu tenho ou não uma possibilidade de avaliar laboratorialmente os seus exames. Por quê? Se eu tenho o seu nível de vitamina D virou a moda, né? Assim, uma loucura. Virou uma moda e eu acho que tem gente que menospreza, tem gente que supervaloriza e quanto mais a gente caminhar no meio e com muitos braços, multidisciplinar é melhor. Eu consigo ser mais detalhista na sua suplementação, tá? Sabe algo que a gente vê muito? Deficiência de vitamina C. C é a mais ridícula de suplementação, Rô. Você consegue a sua recomendação diária de vitamina C se você espremer um limão. E as pessoas não conseguem espremer limão na salada. Não tomam, às vezes, mas então água com limão em jejum. É vitamina C. Não é que ele vai emagrecer, vai te dar superpoderes. Não vai te dar. Mas, se você tem uma deficiência, se você está com a sua imunidade um pouco abalada, às vezes você colocar uma fruta cítrica, você colocar, de repente, aumentar a sua ingestão de verdes escuros,
vai te ajudar a não ter que suplementar tanto, tá? Imunidade, vamos lá. Zinco, castanhas. Então, se você consumir 2, 3 castanhas, você já chega na sua necessidade de zinco que você precisa. Difícil é comer 2 ou 3 castanhas. É comer um saco, né? Vitamina C, frutas cítricas, muito fácil a gente conseguir atingir aí a nossa necessidade de vitamina C. Vitamina D. Vitamina D já tem um porém. Além de você ter que consumir os alimentos que são fonte, e aí entra ovos, os peixes que são mais gordurosos, os verdes escuros, que também são alimentos fontes de vitamina D, a gente precisa ter a exposição solar. Tem muito idoso que não é colocado no sol. E aí, você não vai transformar a vitamina D na vitamina D ativa, que é a primeira transformação da vitamina D é pela radiação ultravioleta na pele, e depois ela vai ter a segunda transformação renal. Então, o que a gente recomenda? A D é uma vitamina importante não só para a imunidade, mas para a preservação da massa muscular, que aí eu já vou entrar no gancho da sarcopenia, tá? E a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque se você suplementa demais a vitamina D, você pode ter um evento grave de calcificação renal e de problemas cardíacos. Então, você pode desencadear até arritmias por excesso de vitamina D. E quanto que é esse excesso? A gente faz 2 aferições, né? Tanto pelo PTH, para saber se você vai ter o risco dessa calcificação. O PTH não pode ficar inferior a 15, ou pelo próprio nível da vitamina D. A gente acaba usando aí uma recomendação para o idoso acima de 30. Eu gosto de deixar entre 30 e 40, a gente sempre deixa um pouquinho a mais para que eu tenha uma folga. Agora, no período de sol, a gente nem precisa suplementar tanto, desde que a pessoa se exponha. Cuidado no horário da exposição. Geralmente, o idoso já é uma pessoa com a pele mais machucada, né? O dermato vai matar a gente se eu mandar ele tomar sol meio-dia. Que horas que o idoso vai tomar sol? Ele vai tomar sol nos primeiros horários da manhã, até as 10 horas da manhã. É necessário que você exponha braços e as pernas. Então, você vai colocar o vozinho lá para tomar sol de shorts e regata. Pelo menos 5 a 10 minutos. De manhã tá frio, não quero. Então, põe no final da tarde, depois das 4 horas da tarde, deixa ele ali tomar uns 15 minutinhos de sol, que ele vai produzir a vitamina D. E também tem que lembrar de dar o alimento, né? Desde que a alimentação dele também esteja equilibrada. Sarcopenia. Vou pular, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí. Não apareceu pergunta, não. Só você travou um pouquinho. Acho que a Bianca travou aqui. Deixa eu ver se ela está... Espera aí que eu já vou chamar ela de novo. Olha, a pessoa... eu travei, Rô. Desculpa. Tinha travado, mas voltou agora. Eu estava falando da sarcopenia, né? Foi nessa parte que a gente parou? Foi. A sarcopenia, ela é um processo natural nosso, né, da humanidade. E a partir dos 35 anos, o homem, a partir dos 40, a gente começa a ter um declínio da nossa massa muscular. Então, existe aí uma propensão para um catabolismo, essa quebra da massa muscular. E como que a gente evita ou tenta amenizar essa sarcopenia, essa perda de massa muscular?
otimizando a alimentação. Então, você, para construção muscular, manutenção da sua musculatura, você precisa de algumas vitaminas. A D, ela é importante, o zinco, a vitamina B12, a B3, B6 e da carga proteica, tá? Não é encher a pessoa de proteína, não é isso. Mas você ter um equilíbrio e conseguir atingir pelo menos aquele 1 grama por quilo de proteína seria o adequado. Outra coisa, inatividade física. A gente tem a tendência que a pessoa fala, agora aposentei, não vou fazer mais nada. Não, é o período em que mais a gente tem que focar para essa pessoa se exercitar. Existe atividade física para proteção cardiovascular, que aí são as caminhadas, a bike, que de repente ele pode fazer, a mulher que quer fazer yoga, o homem que quer fazer yoga. Isso não vai construir músculo, nem vai fazer você manter a sua massa muscular. Eu preciso de sobrecarga para que você consiga manter sua massa muscular. Então, ou a pessoa vai para o Pilates, que é o que o idoso prefere por ter um melhor acompanhamento, um equilíbrio aí das funções, equilíbrio. Oi, Rô? Oi, tô ouvindo. Não, é outro Rô aqui, ó. Um amigo que entrou. Ou você vai para o Pilates, ou você vai procurar uma academia para que você consiga exercitar essa musculatura. E para o idoso é fundamental que essa academia que ele tenha um acompanhamento. Por quê? Você vai ter um risco maior de lesar a articulação. Geralmente o idoso é uma pessoa que já tem algum problema na coluna, já tem um problema ou no quadril ou no joelho. E se ele não tiver um acompanhamento, o risco dele se machucar e começar a ter dor é muito grande. Então, dieta, né? A suplementação, eu vou entrar um pouco agora, atividade física, e tem alguns suplementos que são super legais e não são deletérios, assim, não são, eu vou falar dos hormônios, mas enfim, eles não são, não causam sobrecarga para o corpo e não tem um efeito colateral. 2 deles, tá? O HMB, que é hidroximetilbutirato, é um aminoácido com comprovação científica que ajuda você a manter a sua massa muscular. Existe no mercado sachês com esse HMB, ou você consegue em loja de suplemento, também tem essa sigla mesmo, ou você compra em farmácia de manipulação, tá? A dose vai ser por quilo, vamos falar um idoso magrinho, 500 miligramas de um HMB. Outro suplemento que eu gosto muito e ajuda muito é a creatina. A creatina ela é muito temida pela população porque houve um equívoco científico há uns 15 anos atrás, falando em que a creatina sobrecarregava o rim. A creatina dá insuficiência renal. Não. Creatina é um suplemento barato e extremamente eficiente para manutenção de massa muscular, inclusive em pessoas doentes. A gente usa até creatina em hospital, quando a gente precisa fazer aquele retomada de uma pessoa que perdeu muito músculo, de repente por uma cirurgia ou um pós-operatório, você pode utilizar, desde que seja acompanhado por um nutricionista ou por um médico, tá? Aí a gente entra na parte hormonal, né? Que é é aquela grande questão que a gente vê até na primeira live. O cardiologista comentou um pouquinho, né? Meteu a boca ali um pouco, porque a gente sabe que tem uns que são muito a favor, porque a gente sabe que tem gente que gosta muito de passar essa suplementação hormonal, outros são muito contra, e como eu sei que você é uma médica do meio, né, que você faz as coisas de uma forma pensada e sempre bem correta, eu queria que você falasse um pouquinho dessa suplementação hormonal, porque para muitos idosos, né, às vezes isso é fundamental. Se bem aplicado, ele vai melhorar bem, né? Se bem aplicado, ele muda a vida. Essa é a frase, assim, que eu entendo aqui no consultório, sabe, Rô? E quando saiu o último guideline de urologia, o último, eu acho que foi 2019, o último que eu vi,
eles tiraram muito desse peso, assim, esse medo que as pessoas têm, principalmente os homens, né? Ah, câncer de próstata, testosterona. A gente tem testosterona a vida inteira. E dependendo do tipo do hormônio que você vai usar e da indicação que você vai colocar ou não, não tem problema. Então, o foco, né? O que a gente tem que pensar? Eu tenho indicação para usar? Ah, tenho. De repente é um idoso, ele perdeu muito massa muscular, ele não conseguiu recuperar músculo fazendo pilates e eu acertando lá a dieta dele, e ele tem muitos sintomas. Eu vou falar ele porque a gente pode fazer para a mulher também, mas o impacto da testosterona no homem é muito maior do que na mulher, né? Assim, muda muito mais a vida do homem do que a nossa. A gente consegue viver com menos, o homem já não consegue viver tão bem. E quais que são os sintomas da deficiência da testosterona, né? Vai ser irritabilidade, alteração de sono, cansaço extremo, ele começa a ficar meio deprimido. E quantos idosos a gente não conhece que são assim? Um monte. Às vezes você fazer uma suplementação discreta de testosterona, não precisa ficar fazendo uma... Ele não vai virar um bodybuilding, né? Não vai ficar um idoso super forte. Não, você vai fazer uma reposição. E aí entra o se. Se você fizer uma boa investigação. Então, você foi no médico, você fez um screening. Então, eu tenho lá, o Rodrigo tá com seus níveis hormonais baixos, tem indicação de reposição, ele não tem nenhum nódulo suspeito, então ele não tem nenhuma alteração no seu ultrassom, ele não tem nenhuma alteração tiroidiana, a história familiar dele de repente é negativo, eu fiz uma investigação do teu trato gastrointestinal, eu tenho uma certeza que você não tem nenhum processo neoplásico vigente, eu posso fazer a sua prescrição hormonal. O idoso, ele responde muito bem com o gel. E o gel é seguro no sentido de você teve algum efeito colateral. Rô? Olha, eu apliquei o gel, eu comecei a ter muita acne. Em vez de eu me sentir melhor, eu estou me sentindo irritado. O que o médico vai fazer? Diminuir a dose. Se você faz uma aplicação intramuscular, ele é depósito. Eu não consigo tirar aquela medicação. Agora, o gel, em 48 horas, ele está fora do seu corpo. Então, o legal é você ter uma conversa aberta com o geriatra ou mesmo com o médico que vai fazer essa prescrição para ele começar um pouco mais leve. A gente não precisa começar com tudo. Não, olha, eu já vi que o Rodrigo, ele responde super bem no gel, ele é um velhinho lá ativo, está contente com os resultados dele, ele baixou gordura, está fazendo academia, está se sentindo bem, o gel funcionou? Poxa, eu vou fazer agora uma aplicação a cada 3 meses nele. Eu já sei que deu certo. Eu sei que indo fazer esse segmento, você tendo o seu paciente, né, essa pessoa perto de você, é seguro. Não é, eu não tenho essa visão de muito, é horroroso. Não, melhora muito a qualidade de vida. Para a mulher, tá? Mulher na menopausa. Algumas chegam aqui e falam assim, eu tenho horror à reposição hormonal. Aí nessa hora eu respiro fundo e falo, e agora? Eu vou entrar nesse assunto ou eu não vou entrar nesse assunto? Mas eu falo demais, você percebeu? Eu acabo entrando, eu falo, gente, a reposição hormonal que as pessoas têm medo é a reposição hormonal de 20 anos atrás, que a gente carregava muito estrogênio e progesterona sintético e a pessoa tinha muitos efeitos colaterais. Os estudos que mostram aumento de incidência de câncer nessas mulheres são estudos com doses que a gente não usa. Então, a hora que você vai para essa reposição, que a gente fala em base, né, que é a bioidêntica, é uma reposição muito mais tranquila. Os próprios ginecologistas aderem a essas reposições e a mulher melhora muito também a qualidade de vida. Então, reposição hormonal. Eu entendo o cardiologista, seu amigo.
porque tem muita gente fazendo muita besteira, no sentido de dar para todo mundo sem saber quem é aquela pessoa, sem conversar com o cardio, se de repente é um idoso que não pode ter sobrecarga cardíaca. E o que o hormônio faz? Pô, aumenta o volume circulante. Então, se você tem um idoso que ele tem insuficiência cardíaca, eu não posso fazer o intramuscular, eu não posso colocar implante. Eu vou fazer o gel. Se a gente achar que isso vai melhorar muito a vida dele. E antes de fazer o gel, a gente tem que fazer todo aquele monte de coisa que a gente conversou aqui. Ajustar a dieta, mandar ele treinar, colocar ele no sol, suplementar. E aí, num segundo momento, ver se o gel faz sentido ou não. Então, quando eu vejo os médicos, ou cardiologista, ou neuro, eles bravos, eu me sensibilizo com eles, porque existem pessoas que pulam etapas. Agora, se você tem o seu parente aí, você está escutando, qual que é a etapa que você tem que corrigir? Alimentação e atividade física. Fez isso. Ah, nossa, melhorou muito, mas ainda não está legal? Ah, vou procurar um profissional para me direcionar melhor, vou começar a fazer a suplementação. Como você vai fazer essa suplementação? Personalizada, porque ele precisa. Ah, fiz a suplementação. Ai, ainda não tá bom. Nossa, tá tão fraquinho, não ficou doente, tá pegando muita gripe. Vale a pena fazer a reposição hormonal? Aí o médico vai avaliar. Não tem nenhum risco. A parte cardiológica tá legal, ele não tem nenhum risco de ter alguma lesão neoplásica? Não. Aí sim, você faz a suplementação. Num segundo momento, não necessariamente num primeiro momento. Não, legal. Na verdade, assim, é interessante porque toda live, essa é a segunda com o médico, né? A primeira foi com o cardiologista, a segunda foi a profissional lá, a doutora que falava mais da parte de trabalho, não é médica, ela é psicóloga. E você da área médica também, é interessante que eu vejo que o papel da Golds é fundamental mesmo, porque nenhum dos três, a psicóloga também, na verdade, você não fala menos de três especialistas médicos para cuidar desse idoso, um cardiologista, um ginecologista ou um uro, dependendo do sexo. Você vai ter que procurar muitas vezes um geriatra, vamos passar numa nutróloga, porque talvez ele precise de uma suplementação, que vai ter um acompanhamento de uma nutricionista. É tanta informação que é muito importante que essa informação que a gente consiga, pelo menos, traduzir ou simplificar essa informação para que tenha uma gestão melhor da saúde dessa pessoa, né? Cada vez que eu vejo essas lives, eu tenho mais certeza de que a Gold está no caminho certo, assim. Bi, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. Como eu te falei, daria para a gente fazer uma live só sobre hormônio, uma live só sobre suplementação, conversar com você, é super agradável. A gente não falou de intestino. Mas assim, eu queria só ficou intestino para você falar depois. Oi? Ficou o intestino para você falar depois. Tá. A gente não falou de microbiota, a gente não falou de um monte de coisa no final das fibras. Na verdade, eu ia até pegar o link do rótulo, ia tentar vender um pouco de cirurgia para presbiopia, porque é difícil de ler o rótulo dos alimentos, nem isso eu consegui fazer, tanto que você falou. A gente não falou dos rótulos, verdade. A gente marca mais para frente. Sim. Eu queria lembrar que na sexta-feira agora, dia 1º de outubro, é lembrado como o Dia Nacional do Idoso, né? ou o Dia Nacional da Terceira Idade, só para lembrar que existe uma perspectiva de em 2030 os idosos superarem as crianças e os adolescentes no Brasil, a quantidade de idosos. Então é muito importante a gente cuidar do idoso. E a gente estava tendo uma discussão aí numa reunião da Golds, assim, porque a gente percebe que algumas pessoas com mais de 60 anos se incomodam de ser chamados de idosos e outros se incomodam de se falar que ele está na terceira idade. Eu pesquisando aqui na internet, eu vi que o dia 1º é o dia do idoso, o dia da terceira idade. Aí eu até propor para a gente fazer uma enquete de como o idoso prefere ser chamado, de repente de idoso, ou de terceira idade, ou de melhor idade. Melhor idade. Eu chamo eles de melhor idade. Mas eu vou te dizer, assim... Fala que a idade é ruim, porque tem muita doença, mas pô, é uma idade ótima, eles estão cada vez melhores. Eu espero chegar bem também. Eu também. Ô, Bi, eu queria que você deixasse uma mensagem final, apesar de que você já falou super bem, para quem está ouvindo a gente, para os filhos de idosos, cuidadores aí,
sobre essa questão da alimentação e dos cuidados aí com a nutrição. Rô, se eu pudesse deixar assim uma orientação, vale a pena, se você tem um idoso, fazer pelo menos uma consulta com um nutricionista. Pelo menos, tá? Abrir um pouco a cabeça, eu sei que eles são, na maioria das vezes, cabeça dura, né? O idoso tem essa tendência de saber tudo já, mas esse conceito que eu joguei para vocês, de plant-based, colocar aí essas alimentações que são menos inflamatórias, colocar esse idoso para se movimentar mais, ficar atento à exposição de sol, à hidratação, isso é muito importante num sentido geral. São coisas que você consegue fazer sem gastar. Então, olhar para o prato do seu pai, da sua mãe, do seu avô, enfim, ver como que ele está comendo. Ver essa questão da fruta, se ele não está exagerando. Porque se essa pessoa estiver exagerando em quantidades e não tiver tão legal a qualidade, você tem muita oportunidade para melhorar a vida dele. Muita. Legal. Legal. Bi, mais uma vez, obrigado. Obrigada eu, Rô, pelo convite. Que está ouvindo. Foi um prazer enorme conversar com você. Adorei. Depois a gente precisa encontrar, se encontrar ao vivo as famílias, tá bom? Obrigada. A Vânia mandou um beijão aí também. Ela não quer aparecer aqui, mas ela falou, manda um beijo para a Bianca. Manda um beijo para minha amiga querida. Tá bom? E assim, eu queria mais uma vez aí aproveitar, nós estamos um pouquinho antes, mas parabenizar os idosos pelo dia 1º de outubro, do Dia Nacional do Idoso, tá? Que a gente continue trabalhando aí para que todos nós, né, as pessoas, continuem envelhecendo de forma ativa e de forma saudável, tá bom? Muito obrigado, Bi, foi um prazer. Obrigada, Rô, parabéns, viu? Parabéns aí pelo aplicativo. Valeu. Um beijo em todos que assistiram. Acho que hoje deu uma galera grande aí. Muito obrigado pela participação. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Beijão. Tchau, tchau. Combinado. Um beijo. Tchau.